Fala galera, Ricardo Riamundi mais uma vez aqui na área. Dessa vez eu estou trazendo um conteúdo para vocês. Eu quero demonstrar aqui um jeito que eu costumo usar quando eu vou pintar história em quadrinhos. Não só para história em quadrinhos, para ilustração no geral, mas eu tenho uma técnica aqui que ela me auxilia e agiliza bastante o processo. Dá uma olhadinha. Então essas páginas aqui é na verdade de um projeto que eu estou fazendo a parte de colorização para Image Comics. Tecnicamente falando, que é o que eu quero abordar aqui com vocês, quando a gente vê o processo de pintura, ele parece às vezes um pouco complexo demais. Como eu vou trabalhando os meus layers, de acordo com a necessidade que eu tenho, isso aqui vai crescendo, tá? Não tem como ser diferente. Mas tem uma maneira que a gente pode pegar a essência disso aqui e com essa essência o trabalho já começar a funcionar. Sabe aquela questão de menos é mais? É mais ou menos isso que acontece aqui. Esse tipo de técnica também eu uso para agilizar o processo. História em quadrinho é uma produção muito grande. Não dá para, de repente, eu pegar aquele estilo de pintura mais tradicional, onde a gente fica trabalhando as pinceladas, aquela coisa mais massa sobre massa, né? Então eu vou lá e vou trabalhando as pinceladas e vou misturando. Esse processo é mais demorado. Então, numa alta produção como um quadrinhos, por exemplo, isso não é viável. A gente precisa achar uma fórmula de agilizar. Por quê? Uma média de quadrinhos é ter 22 páginas. Pelo menos o quadrinho mais comercial americano, ele tem esse formato de 22 páginas todo mês. Seriam 22 dias, mas você nem sempre tem isso. Às vezes tem menos tempo. Então não dá para muito essa técnica de ficar pincelando. Então a gente tem que achar formas de agilizar o processo. Eu vou pegar essa página aqui, ela é um pouco mais simples, para poder mostrar o que eu fiz aqui, para vocês entenderem um pouquinho de como levar isso para o trabalho de vocês. Em primeiro lugar, eu vou esconder um monte de coisa aqui, mantendo a base. Eu já vou falar sobre isso aqui, ó. Então, antes de mais nada, quando a gente tem um trabalho onde existe um desenho, como esse caso aqui, o ideal para manter até a questão do traço, do desenho e tudo mais, é que a gente possa separar isso. Então, isso é uma pergunta que bastante gente acaba perguntando, como separar. Então, eu tenho um layer aqui, que é o meu desenho. Eu até vou fazer o seguinte, ó, vou jogar isso para um arquivo novo. Imagina que você escaneou a página e ela veio exatamente desse jeito aqui. Então a primeira coisa, um dos primeiros caminhos, a gente ver o modo de cor. No Photoshop eu vou aqui em Image Mode e eu vou colocar, ela já está em semic, ela poderia ter vindo em Grayscale, que é tons de cinza. Então eu posso deixar em semic ou RGB. Nesse caso eu vou deixar em semic mesmo, que é um processo colorido. Tá, e aí como é que eu começo a pintar? Tem pelo menos dois caminhos. Um deles seria criar um layer para a gente começar a pintar. Só que é claro, essa cor ela está por cima do nosso traço e aí eu teria que colocar isso em algum modo de cor. Quando eu coloco no Multiply, eu consigo deixar o branco de baixo aqui da cena transparente, então eu consigo pintar por cima do meu traço com a cor que eu quiser. Então essa é a maneira mais simples possível da gente pintar. O problema é que, conforme o trabalho anda, a gente pode precisar de mais camadas por cima. E aí, se eu usar uma camada mais nova e pintar por cima, eu vou cobrir o preto. Então eu vou precisar colocar em Multiply de novo. Só que aí eu começo a misturar os multiplies, ó. Agora o verde já está adquirindo uma característica da cor de baixo. Isso me atrapalha. Então o caminho que eu prefiro fazer é duplicar o background, deixar ele em Multiply e aqui embaixo eu pinto de branco e aí eu começo a trabalhar, seja no background ou seja em qualquer outro layer. Porque agora eu não me preocupo mais com o Multiply já está lá em cima de todo mundo, no traço, não na cor. Então aqui eu vou criando quantos layers de cor eu quiser, sem afetar uma cor com a outra. Sem ter aquele problema de eu ter que pôr a cor em Multiply, ó, e mudar a cor dela, tá? Então o Multiply fica no traço. Então essa é a primeira dica aí. Deixei em Multiply. E nesse caso eu fiz uma base. O que é a base? É a gente chapar as áreas de cenário, elementos, personagens, tudo. Isso aqui é o chamado cor base, em inglês eles têm o termo flat colors. Isso aqui, mesmo que você não esteja fazendo um quadrinho, ajuda muito o processo de ilustrar. Por quê? Porque essas áreas agora, por exemplo, esses livros viram áreas de seleção quando eu pego a varinha mágica. Então eu posso selecionar a área que eu quiser trabalhar. No caso, eu posso selecionar o sofá. Então aqui nessa cor base, que eu já chapei aqui com cores, vamos supor que eu quisesse sofá rosa. Então eu vou lá e pinto o sofá de rosa. Se eu quisesse que esse personagem, por exemplo, ele fosse negro, aí eu vou lá no meu layerzinho que eu trabalho separado de personagem, poderia pintar ele de negro. Então isso aqui me ajuda muito para duas coisas, separar as cores e ter áreas de seleção. Ó, pego a blusa, pego o cabelo e aí eu trabalho luz e sombra, nesse caso, num layer separado. A vantagem disso é que auxilia muito o processo. Beleza, então eu tenho a base do personagem. Então agora eu preciso fazer uma luz e sombra. Olha só quando eu ligar esse layer aqui, ó.
eu já tenho luz e sombra atuante no meu personagem. Como é uma linguagem mais de quadrinho, eu trabalho muito com áreas de seleção, fazendo essa luz e sombra. Mas eu tenho tudo isso aqui num layer só. A gente está falando de blend modes. Blend modes é esses carinhas aqui, essas misturas de cor, que elas vão pegar o que tem uma informação de um layer e misturar com o de baixo. Eu gosto, nesse caso, de trabalhar em hard light. Eu poderia trabalhar de outras formas também. O hard light ele permite que eu pegue uma cor escura, ao mesmo tempo que eu possa pegar uma cor clara e essa cor também atuar na minha imagem. Eu poderia, se eu não quisesse usar o hard light, por exemplo, eu poderia fazer um multiply. Aí o multiply ele vai sempre escurecer, mesmo que a cor é clara, ele vai escurecer, porque ele está misturando, está multiplicando a cor de baixo. E se eu fosse fazer luz, de repente eu poderia pôr um screen. Então aí o screen eu teria as áreas de luz. No caso do hard light, como ele faz as duas coisas, luz e sombra, eu gosto de usar ele. E aí qual que foi o meu pensamento aqui? Então eu tenho algumas paletinhas de cor que eu gosto de usar. Então como eu quero fazer um pouco de sombra, eu vou pegar uma cor de sombra e vou usar o meu gradiente aqui e vou jogar um pouquinho de sombra. Estou imaginando que a luz venha da esquerda para a direita. Tá, e aí, como é que eu vou fazer luz? Vou pegar a luz e só jogar um gradiente? Não, porque eu não vou gerar o volume. Como é que eu trabalho nessa linha de trabalho de quadrinhos? Eu vou pegar o laço, que é a ferramenta de seleção, e eu vou selecionando algumas áreas. Eu vou pensar em áreas maiores para áreas menores. Jogo um pouquinho do gradiente. Aí eu vou lá, faço mais uma área, aí a gente vai ter que conhecer um pouco do volume do rosto, de como trabalhar um volume num tecido. Então fiz aqui de uma maneira bem rápida. Eu faria obviamente isso em todas as áreas onde tiver o plano voltado para a luz. Então às vezes eu consigo resolver isso de uma forma bem rápida. E eu iria fazendo isso em pequenas camadas. E eu vou resolvendo dessa forma. Se eu quiser, eu posso até fazer. Eu faria isso num layer separado, mas eu poderia pôr uma contraluz aqui. Aí é claro que essa luz ela teria que estar atuante aqui em toda a lateral. Então foi isso que eu fiz aqui. Então tem lá luz e sombra num mesmo layer em hard light. E aí eu vou trabalhando desse jeito. Cenário separado, aí eu começo, conforme a necessidade, vou inserindo outras camadas. Então aqui coloquei uma segunda fonte de luz para suavizar as áreas de sombra. Aqui uma contraluz ali do outro lado. E aí a gente vai empilhando essas luzes para começar a ficar mais interessante, o trabalho ficar mais rico, né, em detalhe. Então luz e sombra base principal, contraluz de um lado, contraluz mais forte do outro, porque desse lado tem essa luminária aqui. Então tá vindo uma luz como se fosse da luminária. Então eu fiz uma base, comecei a trabalhar luz e sombra separado e comecei a trabalhar o que eu chamo de clima, o clima que eu dou para minha cena. E aí, conforme eu vou trabalhando, eu vou acentuando isso mais ou menos. Aí eu tenho um ajuste de cor para dar uma equilibrada naquilo que eu vinha fazendo. E aí a gente vai construindo. Então vocês viram que eu fui empilhando coisas, conhecimentos. Todos esses caras aqui são ajustes de cor. Então esses ajustes de cor são bem legais. Aqui a gente já começa a entrar numa etapa mais avançada. Aqui eu só estou demonstrando para vocês como que eu acabo usando esses recursos para me ajudar. Para esse tipo de trabalho eu gosto de fazer assim porque me permite alterar as coisas de forma mais rápida e esse processo de selecionar e jogar cor, para mim acaba sendo mais rápido. E aí, como eu falei, numa produção de quadrinho isso precisa ser mais rápido. Se você tiver uma ilustração, você pode fazer isso na ilustração. Base primeiro, luz e sombra depois você acerta o clima da sua cena. Então é um caminho que dá para fazer. É o único? Não. Precisa ser sempre assim? Não. É efetivo? Sim. Então quando eu começo um caso de uma ilustração, um quadrinho, faço base primeiro. Então eu tenho as cores chapadas, onde eu posso alterar elas com a vantagem de que eu posso alterar a hora que eu quiser e eu posso usar as áreas chapadas como áreas de seleção. Depois, luz e sombra, que é o 2 aqui, em layers. Também é um caminho. Aí a gente tem que lembrar dos blend modes que eu falei ali muito por cima, só para dar um toque para você. Então isso ajuda bastante. Vantagem aqui, ter os elementos separados para a hora que você quiser ajustar o clima da cena. Isso aqui já resolve bem. O terceiro passo, aí trazendo esse gancho aqui, é o próprio clima, ou em inglês se chama de mood, o mood da sua cena. Seria o terceiro passo aqui.
Então isso aqui eu faço de uma forma, vamos pensar aqui como uma pós-produção, quase isso. Aonde o que eu faço? Eu ajusto as cores. Por que eu ajusto as cores desse clima? Primeiro, para caracterizar, obviamente, um determinado clima, se é de noite, se é de dia, se é frio, se é claro, se é quente. Mas a grande preocupação, se a gente pode trazer aqui para isso, ó, o grande resultado que isso aqui traz é pro storytelling. Storytelling é com uma contagem da história. Como contar a história. E por que eu estou falando? Pô, mas você não desenhou, você está pintando, mas as cores, elas vão ter um papel nesse storytelling. Então, se é uma cena triste, pode ter um determinado clima, se é uma cena de briga, pode ter outro, cena noturna, enfim. A gente lida com emoções, com várias questões aqui no storytelling. Esse passo a passo, que base, luz e sombra e clima, né? Esse clima eu já estou estendendo quase para um quarto passo, que seria a ideia de uma pós-produção, que a gente depois pode pôr texturas, dá para colocar aqui, usar às vezes algum filtro para dar um ruído na imagem, fica interessante. Isso aqui são coisas que a gente vai adicionando. Mas seguindo essa ideia de base, luz e sombra, clima, e esse clima também, vou pôr aqui, ó, layers de ajuste. Galera, isso aqui faz uma diferença gigantesca quando a gente consegue, a gente domina isso. Então, isso aqui, você falou, pô, mas é no quadrinho? Não. Essas ilustrações que vocês postaram no grupo, todas elas dariam para se trabalhar dessa forma e isso iria agilizar demais o processo de vocês, tá? Desenhou, jogou no computador ou já fez desenhado no computador, chapa uma base com a cor que você quer. Num layer acima, trabalha luz e sombra, porque se você quiser trocar, você tem o layer de baixo. Né? E depois pensa no clima da sua cena, como que esse clima está funcionando, dá para ajustar um pouquinho ali com algum ajuste, com uma cor por cima de todo mundo, né? Ajustar isso é bem importante, tá? É isso, galera, é isso que eu queria mostrar nesse vídeo aqui, que ele já puxou umas técnicas aqui para que vocês possam pensar e aplicar aí no trabalho de vocês, beleza? Vamos nessa aí, tem mais coisa.